ótima tarde para todo mundo, seja muito bem-vindo. O Futebolês Especial tá no ar a partir de agora. Você fica por dentro de tudo que aconteceu na semana no cenário esportivo do nosso estado. Fica com a gente que o programa tá legal demais. Claro, tudo sobre as partidas do Brasileirão hoje, tá? Porque tem rodada dupla. Tudo ao mesmo tempo, Ceará e Fortaleza entram em campo daqui a pouquinho, às 4 da tarde, na abertura do retorno. Pela frente, jogos importantes. O Vovô recebe o Bragantino na Arena Castelão. Já o Leão encara o Fluminense no Maracanã. No mesmo dia e na mesma hora, Ceará e Fortaleza abrem o segundo turno do Brasileirão. São os dois jogos das 4 da tarde. O Ceará joga em casa, recebe o Red Bull Bragantino. O clube paulista começou muito bem o campeonato, mas perdeu o ritmo. Não vence há 8 jogos e vem de inacreditáveis 7 derrotas seguidas. Momento difícil deles, né? Alguns jogos sem vencer, mas como a gente falou, isso é a maior armadilha do futebol, né? Achar que tem algum adversário que vai ser mais simples, o jogo vai ser fácil. Pelo contrário, eu tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil. E ainda tem o calor, um sol para cada um no Castelão, um horário desse. 4 horas da tarde aqui o Castelão é muito quente, então talvez a gente tirar proveito um pouco dessa característica do jogo. E o futebol é isso, a gente tem que tentar ter as nossas armas, neutralizar eles para que a gente possa fazer um bom jogo e começar o segundo turno vencendo. E voltar a vencer em casa. Voltar a vencer em casa. A gente tem, dos últimos jogos, não tem vencido em casa, né? A gente fez um ponto importante contra o Flamengo, apesar de ter feito um bom jogo, principalmente no segundo tempo. 5 pontos e 4 posições separam Ceará e Bragantino na classificação. Vencendo hoje, o Ceará pode subir 3 andares na tabela. Bem diferente da situação do Fortaleza, que visita o Fluminense no Rio. O tricolor do PC está no Z4. Pode até deixar a zona se vencer o Flu, mas ainda vai precisar torcer contra o Vasco e contra o Vitória. Ou seja, situação bem delicada. Vamos ter alguns dias para recuperar, treinar pouco, porque o desgaste é enorme. Vamos treinar aqueles que têm, de facto, menos minutos e menos jogo para poder ajudar, porque nós contamos com todos. Então nós vamos fazer isso e vamos tentar encontrar o melhor 11 para o Fluminense, mas temos que olhar para 2 11 quase, Fluminense e Vélez, porque o tempo de diferença é muito curto. Ontem falamos aqui no Futebolês sobre os cartões vermelhos, mas também tem as lesões no Fortaleza que dificultam ainda mais a coisa. Não é que seja a ausência do Mateus, a ausência do Pochettino, a ausência do Moisés. Eu não gosto de lamentar falta de jogadores porque tenho outras soluções. A questão que eu aqui digo é a ausência dos 3, não de um, mas dos 3 ao mesmo tempo, e à qual se junta hoje o Kurcevic. Dor de cabeça para o Paiva montar o melhor Fortaleza para hoje. E como ele mesmo disse, já pensando também na terça-feira, jogo decisivo contra o Vélez pela Libertadores. Mas é isso, o calendário não para e o Fortaleza precisa para ontem de uma vitória hoje. Começar o segundo turno, quem sabe, como o primeiro, vencendo o Fluminense. Dessa vez fora de casa, no Maraca, às 4 da tarde. No mesmo horário, Castelão, Ceará e Bragantino. Começa o segundo turno. Tem a vinheta, você já sabe, Renato Manso está aqui comigo. Aqui. Tudo bem? De novo essa dupla que está impossível. Sexta e sábado, né? Eu vou falar sexta. Feriado. Feriadou e sábado. Né? Exatamente, bom, estamos vai ser no aqui. Final do mês. Adoro essas coisas, né? Vamos falar de futebol, porque, como a gente viu, Ceará e Fortaleza em campo hoje, jogos importantíssimos. Vamos começar pelo Ceará, que joga em casa, recebe o Bragantino, começando esse segundo turno, jogando como mandante e precisando voltar a vencer em casa, né? Porque apesar daquele bom empate contra o Flamengo na Arena Castelão, Renato, é importante para o Ceará voltar a vencer jogando em casa. E nada melhor do que enfrentar um adversário que vem de 7 derrotas seguidas. Mais de um mês que o Bragantino não vence. Então o Ceará tem hoje na Arena Castelão a possibilidade de fazer um bom jogo, com a possibilidade também de estrear os novos reforços, os que estão regularizados, os que podem ir a campo. O Condé dificilmente vai mudar a estrutura do time para esse jogo, mas pelo menos no segundo tempo, independente de como as coisas estejam, ele vai ter mais opções para trocar. E nesse momento da competição, faltando 20 jogos para acabar o campeonato, o Ceará vai dando a ele a possibilidade de reforçar o elenco, ter mais qualidade no elenco, principalmente do meio para frente. O Ceará foi um time que nos últimos jogos até conseguiu tomar menos gols,
principalmente se você considerar o grau dos adversários que ele enfrentou, mas falta um pouquinho, talvez, ali mais de capricho na hora de definir, na hora de fazer as definições de lances, e acho que realmente hoje pode ser, com o estádio cheio, acho que tem tudo para ser aquele dia muito festivo, de estádio lotado, novos reforços e vitória do Ceará em campo. Seria realmente espetacular para a torcida alvinegra. A expectativa, inclusive, é de bom público, né? O jogo é daqui a pouco, como o Clovão até falou com o Richardson. Eu termino aqui e já vou direto pro Castelão. Porque ele tá na transmissão, Isso. Tem transmissão, tá? Jangadeiro Band News FM, vai estar Renato Manso com Eudes, né? Eudes Viana. Isso, Eudes Exatamente, Viana. Eudes Viana na Arena Castelão para falar desse jogo do Ceará que promete ser bem legal. Público bom, Arena Castelão, só o calor que não vai favorecer vocês. É melhor mas vai dar 4 horas. tudo certo. 4 horas tá ótimo no sábado. Melhor do que sábado, 8h30, né? Vamos lá, Fortaleza agora que entra em campo no mesmo horário, às 4 da tarde. E esse retorno vai ter que ser um retorno de recuperação do Fortaleza. Precisa reagir começando com um jogo difícil de um Fluminense embalado lá no Maracanã, né, Se Renato? a gente olhar a meta que o Fortaleza tem na temporada, que é chegar aos 45 pontos, ele tem 22 hoje. Então, para ele... aliás, ele tem 15 hoje. Para ele repetir, para ele chegar aos 45, você imagina o tamanho do desafio que o Fortaleza tem. Ele tem 30 pontos a fazer, num total de 20 jogos. Então, assim, ele tem que fazer metade dos pontos que ele vai disputar. 20 jogos vezes 3 dá 60, metade disso é 30. Essa é a matemática do Fortaleza, que tem nada mais, nada menos o Fluminense pela frente. Um adversário que vem de vitória fora de casa pela Sul-Americana, contra um adversário difícil, que é o América de Cali. É um Fluminense que busca também ficar na parte de cima da tabela. E assim, esse é o cenário que o Fortaleza vai encontrar daqui para frente. Times acima dele, times que também têm ambição no campeonato e que, falando bem abertamente com o torcedor, não estão nem aí pro problema do Fortaleza. Quem deve estar aí é o próprio Fortaleza, que precisa melhorar o seu jogo, que precisa melhorar o seu desempenho, mas mais do que isso, ele precisa vencer, ele precisa de pontos, ele precisa de vitórias, e isso é muito significativo. Isso. E o time enfrentou um protesto ontem no embarque. Então, assim, o momento é turbulento, mas é a hora de dar a resposta. O torcedor tá na bronca, né? Enfim, bastante, assim, merecidamente, né? Porque a situação realmente é complicada. Vamos aos jogos dessa abertura do Brasileirão, do retorno do Brasileirão. Ceará e Fortaleza entrando em campo para abrir essa 20ª rodada, tá? 4 da tarde tem Ceará e Bragantino, Fluminense e Fortaleza. Os 2 jogos você acompanha com o Futebolês no nosso canal do YouTube, e na Jangadeiro Band News FM tem Ceará e Bragantino. As outras partidas, às 6h30 da noite de hoje, tem Vitória e Juventude, Sport e São Paulo. Mais tarde, às 9h, tem Corinthians e Bahia. E os jogos do domingo são Atlético Mineiro e Grêmio, Santos e Vasco, os 2 às 4 da tarde. Às 6h30 tem Inter e Flamengo. 8h30 da noite tem Botafogo e Palmeiras, jogão esse dessa rodada. E na segunda-feira a gente fecha essa rodada com Mirassol e Cruzeiro, jogo lá no Maião, às 8 da noite. Boa rodada, né, Renato? Eu ia te chamando de Caio, me perdoa. Faço negócio desse comigo não, mas bons jogos aí pela frente. Bons jogos viu? Pela frente, boa transmissão pra você. Pra cima, partiu. Estaremos juntos. Gente, tem uma garotada aqui de Fortaleza que quer fazer bonito no Intercolegial de Futsal. São garotos entre 15 e 16 anos que vão sair daqui para disputar o campeonato lá em Florianópolis. E o sonho, é claro, é um dia viver isso, o mesmo pelo profissional. Esse aí é o Henrique, 15 anos, uma promessa do futsal cearense. É de São Benedito, um desses casos de sacrifício pelo esporte, sabe? Está recebendo ajuda para poder ficar em Fortaleza para estudar e jogar futsal. Eu saí da minha cidade, saí com 12 anos, 2021, para jogar no Fortaleza. Aí passei 4 anos lá, aí vim sair esse ano. Aí recebi a oportunidade de estar no Ferroviário e tal. Aí tô lá, treinando, me dedicando a cada dia para conseguir melhorar e conseguir em busca da oportunidade, né? É o grande nome do time do Darwin, que vai disputar o Campeonato Brasileiro Intercolegial agora em agosto, em Florianópolis, Santa Catarina. Tudo pelo sonho de ser profissional no campo, no caso do Henrique. Neymar, gosto do... Contra o Fabrício Bruno agora, contra o Cruzeiro? Futsal aqui, né? Futsal ali. Do Pedro, do Flamengo também, que saiu do futsal.
o Leozinho do Atlético Paranaense, também saiu do futsal. Gosto desse jogador e tal. E um que eu gosto muito, sim, que eu sempre gostei, foi o Hazard. Jogou no Chelsea, foi pro Real Madrid. O capitão do time é o goleiro Jucá, 16 anos e postura de capita de mais de 30, viu? Divisor de águas, né? Uma viagem muito importante, que vai fazer com que alguns tenham uma vitrine, né? Que a gente costuma chamar, para poder fazer mais participações fora e fazer uma boa participação lá, né? Que é o mais importante. O time venceu o campeonato estadual do ano passado, por isso ganhou o direito de representar o estado do Ceará no Brasileiro. É uma preparação que a gente está fazendo desde junho, não tivemos férias, trabalhando diariamente, semanalmente, os garotos com muito foco, e a gente quer dar o nosso máximo para chegar na Série Ouro e disputar o título, que nós já temos esse título, né? Já está com 10 anos que nós conquistamos. 10 anos depois, quem sabe repetir a dose, né? Ganhar o campeonato nacional, que é muito importante para o estado do Ceará, e mais do que isso, repetir o direito de jogar o Mundial no fim do ano. O Mundial vai ser em Brasília. A CBDE banca todas as passagens aéreas, hospedagem, alimentação e transporte interno lá na competição, que vai ser em Florianópolis, em Santa Catarina. Consequentemente, no final do ano, os campeões também vão ser bancados pela CBDE para disputar o Mundial. Entre 15 e 16 anos, esses meninos vão disputar pela categoria Sub-18. Mesmo assim, eles vão viajar para competir e para fazer bonito. É o sonho de cada um aqui ser profissional do esporte. Boa sorte aí para os meninos da disputa. Gente, lembra que na semana passada a gente mostrou aqui que estava rolando o Campeonato Cearense de Taekwondo? Então, foi um sucesso. Mais de 500 atletas de todo o estado participaram nos 2 dias de competição, dias 9 e 10 de agosto, fim de semana passado, lá no ginásio poliesportivo da Parangaba. O torneio serviu como seletiva oficial para o Campeonato Nacional de Taekwondo, que acontece em setembro, lá em Aracaju, e o Campeonato Brasileiro de Poncei, que é uma outra modalidade também do Taekwondo, que acontece lá em São Paulo. No resultado geral por equipes, a Fish Taekwondo de Caucaia foi campeã tanto na categoria faixa preta quanto na faixa colorida. Legal demais ver esses jovens, esses garotos e garotas brilhando aí no Taekwondo, que vão representar também o nosso estado do Ceará no Campeonato Nacional. Boa sorte para eles, muito sucesso na carreira. Ainda hoje a gente vai mostrar um projeto que está ajudando mulheres a superar dificuldades por meio do esporte. São 10 mulheres que vão ter 5 meses de acompanhamento e preparação para correr a 21K Terra da Luz lá em dezembro. É um baita projeto que a gente mostra no próximo bloco, então não sai daí não, que a gente volta já já. Futebolês Especial tá de volta e eu faço um convite para você que ainda não mandou mensagem pra gente no WhatsApp com sua história, sua relação com o esporte, manda pra gente, 3466-2040. Você pode entrar em contato com a gente, ó, tá no cantinho da sua tela, 3466-2040, para você mandar sua mensagem. Você tem uma história legal com o seu clube do coração ou com algum outro esporte? Conta pra gente que a gente vai adorar falar aqui no Futebolês Especial. Estamos abertos para receber também as sugestões de vocês e fazer o programa junto com a gente. Gente, começa na semana que vem a disputa do Molocabra 2025. O que é isso, Flávia? Gente, é o maior evento de downwind da América Latina. Vai ser a 7ª edição do torneio, que vai reunir mais de 400 atletas de 18 estados brasileiros e 12 países. Serão várias modalidades como canoa, surf ski, paddleboard, kitesurf, kitefoil, entre outros. Ou seja, qualquer esporte relacionado a vento e mar vai estar rolando nesse evento. Vão ter categorias masculina, feminina e também para os para-atletas. Vão ser 10 dias de Molocabra entre 22 e 31 de agosto. E além da disputa esportiva, o evento vai movimentar também o cenário turístico de Fortaleza, já que vem gente de vários países. E mais, tá? O evento conta uma programação especial e gratuita voltada para o empreendedorismo, com formações, palestras, feiras, rodas de conversa, muita coisa legal sobre a inovação nas comunidades costeiras, quem vive e perto das praias. Cultura e economia do mar também vão ser temas de discussão nesse período de disputa. Então, Molocabra vai ser um evento bem legal. A gente vai acompanhar também, tem histórias muito interessantes que vão acontecer
durante esse torneio, e a gente vai contar aqui, fica ligado no Futebolês Especial, que a gente vai cobrir também esse evento, o maior evento de downwind da América Latina acontecendo aqui nas praias, tanto de Fortaleza, mas também Cumbuco, Aquiraz, algumas outras praias, região metropolitana, vai receber também algumas provas, inclusive vai ter uma prova gigantesca, com mais de 30 quilômetros, vai ser legal demais, fica por dentro de tudo aqui no Futebolês Especial. Atleta é atleta, né? Difícil é ficar parado. É o caso do Ricardinho. Você sabe muito bem, Ricardinho, o ídolo do Ceará, ele que se aposentou dos gramados, ainda trabalha com futebol lá no clube, lá em Porangabuçu, mas não joga. Mas aí ele foi lá e decidiu investir em outro esporte. Você vai conhecer agora o Ricardinho, jogador de tênis. A escada já foi de um vestiário, agora é de quadra de tênis. 7 horas da manhã e o Ricardinho chega para o novo esporte, munhequeira, raquete e tudo pronto. 5h30 da manhã você já estava na academia. Agora são 7h15. 7h15. Das 5h30 às 6h30, né? E também já aproveito para vir dar uma brincada, fazer um joguinho, né? Após o treino na academia. 39 anos e bem demais. De 2021 para cá, pádel e tênis começaram a fazer parte da rotina do Ricardinho. E agora é assim, ó, da grama pro saibro, da chuteira pro tênis, raquete, a bolinha mudou, o cara tá apaixonado pelo tênis, inclusive participou pela primeira vez na vida de um torneio de tênis. Olha aí o maestro agora no tênis, começou como hobby, como necessidade de saúde, virou paixão. Futebol ficou no passado, mas cuidar da saúde não. Logo quando eu parei, realmente eu dei uma largada de ser mais focado realmente, né? Não que eu não estava fazendo atividade, eu continuava fazendo algumas atividades com a minha esposa na academia, mas não era com aquele objetivo, né? Passado um tempo, eu falei, não, eu preciso focar novamente, eu preciso voltar em um nutricionista, né? Poder ter um plano alimentar e focar realmente no treinamento, o que eu quero, né? E aí eu brincava com ela que eu queria ganhar uma massa muscular, né? Então quando tu jogava... Tá mais forte já. Então já ganhei alguns quilos aí já, faz uns 4 meses que eu comecei realmente, né, de fato. Então tô focado na academia, treinando com ela durante a semana e praticando esporte, né? Muito pádel e o tênis, né? Pádel é da família do tênis, um esporte muito popular na Argentina, bem pertinho do Rio Grande do Sul. Gaúcho, Ricardinho joga pádel desde criança. E depois que experimentou o tênis, praticamente migrou. Tem uma galera do Ceará que joga com você de vez em quando, né? Conta aí quem são os personagens do tênis. Tem o Federer, tem o Nadal, tem o Djokovic. Só esses aí? O professor Léo Condé joga, o Renatinho, auxiliar, o Drubski. Jogam bem, não? O Sanches também. Não, jogam bem, tem um nível legal. A gente até jogou esses tempos aqui. Eu tenho jogado também direto contra o Sanches também, né? Tô invicto contra eles, hein? A carreira de jogador de futebol é curta, intensa, mas curta. Depois que termina, muitos mudam a rotina e até deixam os exercícios um pouco de lado. Mas com o Ricardinho é diferente. Tênis é agora o esporte do maestro. Que massa, né? O Ricardinho é um daqueles exemplos de um cara que é atleta de verdade, né? Porque você é jogador de futebol, tem que se cuidar e tudo, mas um cara que para e continua com essa rotina regrada é um exemplo mesmo de atleta na concepção da palavra. Parabéns pro Ricardinho. E se você tá procurando também um esporte para começar, tá? Viu aí o Ricardinho no tênis, mas tem muita coisa para fazer, se liga agora nessa dica, porque o CFO, o Centro de Formação Olímpica, que fica ali em frente ao Castelão, abriu vagas para algumas modalidades, tá? São 114 vagas para crianças e jovens com idades entre 10 e 19 anos. As modalidades são basquete, boxe, karatê, vôlei e vôlei de praia. E as turmas funcionarão em 2 turnos, manhã e tarde. Mas atenção que as inscrições se encerram amanhã, tá? No domingo, dia 17 de agosto. Então corre no site do CFO, as inscrições são apenas online, nesse endereço que você está vendo aí na tela, cfo.esporte.ce.gov.br/editais. Lá você vai acessar e vai ter como se inscrever nesse edital dessas vagas, 114 vagas
para crianças e jovens entre 10 e 19 anos. Então, se você está aí com seu filho precisando fazer esporte, a gente sabe, o esporte é uma ferramenta de inclusão, de sociabilidade, de incentivo, disciplina, tudo isso. O esporte só faz bem, a gente já mostrou várias histórias aqui. Então, se você está com seu filho ou se você mesmo está nessa faixa etária, aproveita para se inscrever e concorrer a uma vaga aí lá no CFO, que é um espaço público, então a gente tem que ocupar mesmo, é a população que tem que ocupar. Vai ser muito legal para você, é uma oportunidade muito, muito legal mesmo. O CFO, o Centro de Formação Olímpico, com vagas para jovens e crianças participarem e serem atletas. E você já viu muitos exemplos aqui no Futebolês Especial de como o esporte é um agente transformador e tem a capacidade de melhorar e até salvar vidas. Eu fui conhecer um projeto que está ajudando mulheres em processo de reabilitação e que está preparando elas para correr a 21K Terra da Luz lá em dezembro. São histórias de superação e recomeço. Você confere agora no VT. No esporte, a dor vira força e o recomeço ganha espaço. Essa frase é o lema do projeto Mulheres 21K. O projeto vai acompanhar 10 mulheres que passaram por alguma situação extrema, seja física, mental, social ou financeira, em um processo de reabilitação, treinamento e fortalecimento. Tudo isso preparando elas para correr a meia maratona 21K Terra da Luz, no dia 14 de dezembro. Eu estou aqui com o idealizador do projeto, o Fernando Elpidio, e também com a coordenadora, a Rênia Reis. Eles vão falar sobre esse projeto tão bonito, né, que pretende ajudar tantas mulheres, começando agora, mas eu já sei aqui de um spoiler no off que no ano que vem tem mais, né, Fernando, sobre esse projeto, que a corrida acontece em dezembro desse ano. E a 21K Terra da Luz é uma característica dela ter mais mulheres do que homens desde a sua primeira edição. Ela acontece 14 de dezembro. E como o perfil, o maior público é feminino, eu disse, nós precisamos dar um passo a mais. E esse passo a mais é o projeto Mulheres 21K. E a Rênia é um exemplo disso, né? Porque eu estava conversando com ela, você já é corredora há muitos anos, passou por um câncer, mas isso te ajudou, o esporte te ajudou a passar por tudo isso, né? Isso, eu sempre digo que o esporte e a minha espiritualidade me socorreram, né? Me deram um suporte. O esporte me acompanha desde criança, eu corro há 18 anos e comecei no triatlon em 2023 e logo depois eu descobri o câncer de mama. Passei pela cirurgia de retirada das mamas, fiz químio, fiz rádio, logo depois participei do Ironman na equipe com revezamento. E depois de tudo isso, depois de ter vivido tudo isso, eu descobri que existem outros propósitos na vida e talvez um dos meus seja mostrar para as mulheres o quanto o esporte pode ser um aliado. Como eu passei por tudo isso, né, eu consegui agregar uma rede de apoio feminina muito forte. E aí eu descobri outras mulheres. Disse, poxa, Rênia, eu também passei por isso, eu também estou sofrendo com isso, como é que eu posso, né, melhorar, como é que eu posso ter energia para enfrentar e superar tudo isso? Eu disse, olha, o esporte, o caminho é o esporte. E aí eu conheci algumas mulheres ao longo dessa minha jornada pessoal e trouxe algumas delas, são várias, né? Eu descobri que a força feminina e o suporte feminino é o mais agregador e o mais bonito que a gente pode encontrar, nós como mulheres. Posso falar aqui com a Laís, primeiro, ela que está se preparando para pegar muito peso aqui. Mas, Laís, conta pra gente, você já conhecia o esporte? Como foi o seu processo disso? Você também passou por um câncer, né? Como foi a superação desse processo e encontrar no esporte um novo estilo de vida? Bom, quando a gente está passando pelo processo oncológico, né, a única coisa que a gente quer na nossa vida é a nossa saúde de volta. Então, eu encontrei na corrida com a Rênia, com o Fernando, esse apoio, né, para o esporte, para salvar a minha vida. Tenho 2 doenças autoimunes que acabam me deixando fragilizada, eu tenho alguns problemas de saúde, nisso meus reumatologistas sempre diziam que eu tinha que fazer atividade física, mas infelizmente a condição não melhorava, então assim, acaba que a gente abandona o peso. Mas depois que eu encontrei o projeto, estou me sentindo super bem. Agora eu estou aqui no consultório do Dr. Abaeté Neto, ele que é médico do esporte, corredor, olha aqui a quantidade de medalha. Tudo é corrida que ele participou e concluiu, né, Dr. Abaeté? Você então é um apaixonado por esse esporte já, né? Não só trabalhamos com esporte, mas a gente vive o esporte, né, no dia a dia. E aí você vai estar nesse projeto do Mulheres 21K, ajudando essas mulheres, algumas que passaram por câncer, tem outras doenças autoimunes, passaram também por violências, e elas vão ter esses meses aí de preparação até dezembro, você está liderando, chefiando aí.
Isso, são 5 meses, né, de preparação, onde a gente montou uma equipe toda integrada, interdisciplinar, médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, educador físico, né, tudo o que elas precisam para realmente conseguirem fazer essa preparação com segurança, né, e conseguirem concluir a corrida, porque algumas não faziam atividade física, né, então estou iniciando praticamente do zero. Como é que é para você usar essa ferramenta do esporte para ajudar essas mulheres? O esporte, né, ele transforma mesmo, né, vidas e consegue mudar a realidade, né, não só fisicamente, como emocionalmente, como, né, ele consegue melhorar, né, muitos aspectos da vida, e hoje a gente faz parte do tratamento médico, né, igual uma medicação, um remédio, e o melhor remédio, né, é o esporte, a atividade física. Eu fico brincando que a academia é a melhor farmácia que você pode ter, né? O projeto Mulheres 21K é uma daquelas histórias que a gente gosta de acompanhar. Retratos do que o esporte faz, como bem diz o lema do projeto. No esporte, a dor vira força e o recomeço ganha espaço. Foi legal demais conhecer essas mulheres, a Rênia, um beijo pra ela, pra Laís também, pra Elane, pro Dr. Abaeté, Fernando Elpidio, todo mundo que tá envolvido nesse projeto. Muito legal, é muito importante porque é um suporte que essas mulheres têm para superar todas essas adversidades, ou um câncer, doenças autoimunes, violência também, problemas financeiros, sociais. Então é um exemplo de como o esporte salva, melhora a vida. É um exemplo perfeito do que a gente quer mostrar aqui no Futebolês Especial. Então foi muito legal mostrar esse projeto para vocês. Galera, daqui a pouco tem futebol na Jangadeiro Band News FM, eu já faço o convite para você, porque a partir das 13h20 tem transmissão tanto de Ceará e Bragantino quanto Fortaleza, Fluminense e Fortaleza. Os 2 jogos você acompanha com o Futebolês. E agora, Futebolês Especial fica por aqui, a gente volta no próximo sábado, você fica com o Jangadeiro Alto Astral, com minha amiga Tereza Dávila no comando. E a gente volta na semana que vem, um ótimo fim de semana para todo mundo. Abraço!